pessoal, hoje eu quero usar o espaço para falar sobre um tema processual, que é a prova testemunhal, tão importante, tão presente no processo do trabalho. Testemunha é uma pessoa que presenciou algum fato, alguma circunstância e levará ao conhecimento do juiz para formar o convencimento do magistrado, colaborar para a verificação da verdade para que o juiz possa fazer justiça. É uma prova muito presente nas reclamações trabalhistas, como todo mundo sabe. Vamos lembrar alguns fatos importantes. Primeiro, a quantidade de testemunhas. No procedimento comum, ou chamado comum ordinário, cada parte poderá levar até 3 testemunhas. No procedimento sumaríssimo, até 2 testemunhas. E no inquérito judicial ou inquérito para apuração de falta grave, até 6 testemunhas. Isso está nos artigos 821 e 852-H, parágrafo 2º da CLT. Faço uma pergunta a você. E se houver litisconsórcio passivo? Vamos imaginar que um reclamante ajuize ação contra 4 empresas. Fica limitada essa quantidade, né? Porque eu acabei de falar, no procedimento comum ordinário teríamos 3 testemunhas, mas são 4 réus. E se cada réu quiser ouvir uma testemunha, ultrapassaria essa quantidade? Uma coisa interessante. A minha resposta é o seguinte: não fica limitado. Nesse caso, essas 3 testemunhas seriam por cada integrante do polo passivo. Cada réu poderia ouvir até 3 testemunhas. E por que eu estou dizendo isso? Porque você não escolhe ser réu. Você, né, a escolha do litisconsórcio ativo, a reclamação plurima, artigo 842 da CLT, é uma escolha dos autores. Mas você não escolhe ser réu. Se pudesse escolher, você escolheria não estar lá no polo passivo de ação alguma. Então, como você não tem essa governabilidade, esses réus que são chamados e devem comparecer, sob pena dos efeitos da revelia e confissão quanto à matéria de fato, então, me parece que eles têm um direito, cada integrante do polo passivo, no caso litisconsórcio passivo, tem o direito de conduzir o máximo de testemunhas de cada, prevista por cada procedimento. A altiva, essa situação de pandemia acabou enfatizando e aumentando essa situação, essa possibilidade, mas a oitiva por meio de videoconferência já é há bastante tempo prevista no CPC, artigo 453, parágrafo 1º. É verdade que tradicionalmente nós não usávamos, nunca tivemos essa preocupação. E isso está vindo à tona agora fortemente por conta dessa situação de isolamento social e da impossibilidade das pessoas transitarem, inclusive as testemunhas. Então, essa oitiva por videoconferência não é novidade. Sempre esteve prevista. Há bastante tempo é prevista, mas nunca foi explorada, digamos a verdade também. Uma coisa interessantíssima é o modo de questionamento, de perguntas às testemunhas. Na Justiça do Trabalho vigora o chamado sistema presidencial ou indireto, previsto no artigo 820 da CLT. O que significa esse sistema? O advogado, né, a parte, por meio do seu advogado, pode fazer perguntas à testemunha, mas as fará através do juiz, por meio do juiz. Então, o advogado faz a pergunta ao juiz e o juiz repergunta à testemunha. Por que esse sistema existiria dessa forma? Para que o juiz possa indeferir perguntas que ele entenda impertinentes, protelatórias, capciosas ou indutivas de resposta. Então, ele faz uma filtragem, por assim dizer, das perguntas que serão feitas e, portanto, que serão respondidas. É interessante que isso atualmente não ocorre na justiça comum. Lá no CPC, artigo 459, as perguntas são feitas diretamente à testemunha, lembrando muito o modelo americano. Então, o advogado se dirige diretamente à testemunha e dela recebe a resposta, que depois ela é lançada na ata direitinho, as informações. Mas é um sistema diferente. Então, atenção você que atua na Justiça do Trabalho, não cometa esse erro. Isso pode causar até um constrangimento, uma situação ruim na audiência. A pergunta é sempre dirigida ao juiz. Eu estou falando isso que, pela minha experiência, eu já vi até advogados que faziam a pergunta diretamente à testemunha, olhando para a testemunha. Ora, a testemunha não tem muita experiência nessa questão jurídica, até por questão de educação. Se alguém te faz uma pergunta, você responde a essa pessoa diretamente. Você alija o juiz, então, dessa relação e isso pode dar, efetivamente ou potencialmente, um problema sério. Então, o sistema, não se esqueça, é presidencial, é indireto, está no artigo 820 da CLT. Bem, chamada a pessoa e antes dela iniciar o seu depoimento, a pessoa apresentada como testemunha, ela é qualificada e compromissada. Isso tem tanto na CLT, artigo 828, quanto no CPC, artigo 457.
E nesse momento é o correto e o adequado para apresentar uma eventual contradita. Contraditar significa opor-se à oitiva daquela pessoa como testemunha, porque existe supostamente algum empecilho, alguma situação de fato que impede não dá essa testemunha, essa pessoa que se apresenta como testemunha, a isenção necessária para o depoimento e para, portanto, formar o convencimento do magistrado. Então, nesse momento, repito, do compromisso, que é por vocação natural, o momento ideal para a apresentação da contradita, sob pena, inclusive, de ocorrer preclusão. Muitos entendem que se você não faz a contradita naquele momento, não poderá fazê-lo posteriormente. Essa, inclusive, é a doutrina majoritária, ainda que alguns coloquem que pode ocorrer dessa manifestação de suspeição vir no decorrer do depoimento. Mas, tecnicamente falando, é no momento do compromisso que se apresenta ou se faz a contradita. Bem, vamos ver então os casos de impedimento e talvez de suspeição. São critérios objetivos. Os de impedimento estão no artigo 829 da CLT, sendo parente até terceiro grau civil, sendo amigo íntimo ou inimigo de uma das partes, essa pessoa não pode servir como testemunha. A lei entende, e é uma presunção, me parece, inclusive, absoluta, que essa pessoa não tem condição de depor na condição de testemunha. Se o juiz entender adequado, poderá ouvi-la como informante, que eu falarei logo em seguida. Casos interessantes são outros que não estão previstos na lei e há dúvida se equipara a amizade ou inimizade. A grande pergunta, isso acontece muito no fórum, amizade em rede social. Ele é amigo do Facebook, amigo de rede social. Isso impede a pessoa de testemunhar, de ser testemunha? Eu já peguei algumas vezes essa contradita. Contradita foi nesse sentido. Excelência, quero contraditar a testemunha. Qual o motivo? Porque ele é amigo do Facebook. Ele imprimiu, inclusive, as telas lá, tal. Imprimiu mesmo, mostrou e tal. Então há dúvida. É amigo, não é amigo? Porque a lei fala amigo íntimo, pode considerar ou não. A jurisprudência vem compreendendo que isso não é empecilho. Esse dito amigo, que é uma alcunha interessante, até que se coloca em redes sociais para dar uma aparência que as pessoas são muito próximas de você e gostam muito de você, isso por si só não caracteriza empecilho para a oitiva da pessoa como testemunha. É claro que se isso vier adicionado de outros elementos, e a forma, na verdade, se é possível verificar com que essas pessoas dialogam, pode até levar a concluir o empecilho da amizade íntima. Eu quero dizer para você, e já foi até pacificado pelo TST, que o só fato de serem amigos em rede social, por si só, não gera suspeição. Da mesma forma, uma contradita muito comum no dia a dia do fórum é a contradita pelo fato da testemunha ter ação contra a empresa. Isso gera a sua suspeição? Resposta: para o TST, não. Há até a súmula 357 do TST que diz que o só fato de ter ação não torna a testemunha suspeita. Ela pode ser ouvida sim, mas a credibilidade da testemunha é algo subjetivo. Competirá ao juiz de acordo com cada circunstância, cada elemento, tendo contato físico, vendo, né, os trejeitos da testemunha, a forma que ela se conduz, até mesmo a linguagem corporal, dar-lhe ou não credibilidade. Mas não há empecilho, impedimento dela depor na condição de testemunha. Se ela não puder ser testemunha, na acepção técnica do termo, ela poderá, de acordo com a CLT, ser ouvida como informante. E aí a força probatória até hoje nunca foi muito explorada essa questão do informante. E muita gente critica. Por quê? A testemunha vai levar uma informação ao juiz. O informante também vai levar uma informação. Então acabaria que os dois impressionam o juiz da mesma maneira. É uma crítica que se faz. E eu consegui forjar pelo menos um critério científico de distinção, que seria o seguinte: o juiz poderia se convencer com uma só testemunha a respeito de determinado fato, mas não poderia se convencer apenas com um informante. Esse informante seria um início de prova que teria de ser necessariamente confirmado, corroborado por outros elementos, documentos, ou uma testemunha, ou quem sabe até um outro informante também, para dar uma maior robustez e pelo menos fazer a distinção entre testemunha e informante, porque senão nós vamos estar igualando pessoas que estão em situações diferentes, mesmo porque o informante, se mentir, não comete falso testemunho, porque ele não está depondo na condição de testemunha. A condução das testemunhas tem vários artigos, 825, 845 e 852H da CLT. Então, no procedimento comum ordinário,
cada parte convidará e levará suas testemunhas. Se convidadas não comparecerem, teremos que adiar a audiência e elas vão ser intimadas pela justiça ao comparecimento. Se intimadas ainda assim não comparecerem, serão conduzidas coercitivamente e pagarão multa, né, de acordo com a CLT. Já no procedimento sumaríssimo, há uma pequena diferença. É que só se intimará as testemunhas comprovadamente convidadas. Essa prova do convite que existe e é exigida no procedimento sumaríssimo não se repete no procedimento comum ordinário. E mais interessante ainda, com a reforma do CPC, muitos juízes passaram a utilizar o artigo 455 do CPC, ou seja, passa a ser encargo do advogado, especialmente no procedimento comum ordinário, fazer a comunicação às testemunhas. Ele faz o convite, comprova esse convite de acordo com a lei, até com AR, né, com aviso de recebimento, e faz a comprovação nos autos 3 dias antes da ocorrência da audiência, ou seja, se transfere essa responsabilidade para o advogado de fazer o chamamento da testemunha para a audiência. E se chamada não comparecer, aí sim que vai ser diretamente, de acordo com o CPC, conduzida coercitivamente e poderá pagar multa. E é muito comum também, e eu faço isso sempre que os advogados permitem, de se acertar quase que numa negociação processual prevista no artigo 190 do CPC, que as partes conduzirão espontaneamente as suas testemunhas sob pena de perda da prova. Com isso, não há necessidade de fazer intimação pela Secretaria da Vara, fica tudo mais rápido, mais abreviado e pode-se marcar a audiência também de forma breve, para que se solucione logo aquela causa, observando-se e respeitando-se os princípios da celeridade e da duração razoável do processo. O artigo 823 da CLT traz o caso de requisição de testemunha. Isso é cabível quando a testemunha é servidora pública civil ou militar e tiver que depor no horário de serviço. Atenção, se o depoimento não tiver que ocorrer em horário de serviço, então não há necessidade de requisição. Requisição é só quando vai coincidir o dia e o horário da audiência com o dia de uma escala, por exemplo, um policial militar, por exemplo, que é coisa muito comum da gente ouvir PM na justiça. Só que como você não sabe de antemão qual vai ser a escala dele próximo à data da audiência e no dia da audiência, costuma-se sair a requisição. Então, o comandante da unidade ou chefe da repartição, a requisição para a liberação daquele servidor público, civil ou militar para comparecimento à audiência. Requisição, vamos lembrar, não é requerimento. A requisição não admite negativa. O juiz não está pedindo. Há ainda duas situações. A testemunha referida, artigo 461, inciso 1º do CPC. Testemunha referida quando a pessoa falou: o que o senhor viu lá? Não, eu não vi, não estou sabendo. Mas eu ouvi dizer que João estava lá e viu. Então, uma testemunha faz referência a outra. Então, isso é possível e é previsto no CPC, e é acolhido pela CLT, nós utilizamos de forma subsidiária pelo artigo 769, e essa testemunha referida, pode ser chamada a juízo para depor e dizer aquilo que sabe. E há, no artigo 461, inciso 2, a chamada acareação, é o confronto de testemunhas. É chamado colocar face a face, vis-a-vis, testemunhas que fazem declarações muito contraditórias, paradoxais, muito divergentes, discrepantes, podem ser confrontadas para que o juiz, na verdade, com uma pressão maior, talvez, verifique quem está falando a verdade, quem retrocede, quem quer reconsiderar o seu depoimento. É acareação, atenção. Uma vez numa audiência falando assim, me falaram, o advogado, Vossa Excelência tem que acariciar as testemunhas. Não, que acariciar, mano? Seu respeito, não, é acarear. Ele não sabia o termo técnico, é acareação, 461, inciso 2. Desconto e punição, a pessoa que comparece à justiça como testemunha está prestando um serviço público, um munus público, ajudando a justiça do seu país. Então não pode haver desconto por falta ao serviço dessa testemunha. Temos vários artigos na CLT 822, 473, inciso 8, também a súmula 155 do TST e o artigo 463 do CPC. Então, a testemunha que vai à justiça não pode sofrer desconto por falta. Claro que naquele período que ela precisa estar à disposição da justiça. Se ela vai lá para fazer o depoimento pela manhã no processo, acho que ela pode trabalhar à tarde e vice-versa. Mas desconto ela não pode. E é por isso que muita gente pede, o advogado pede para entregar a testemunha, a chamada ressalva. Ressalva é quase como uma declaração de comparecimento daquela testemunha em horário respectivo para que ela possa apresentar ao seu empregador e evite com isso qualquer tipo de desconto, de dedução no seu salário. E a testemunha que mente, ela comete um crime, o crime de falso testemunho, artigo 342 do Código Penal,
e pode ser multada. Agora temos, então, o artigo 793-D, dizendo que aqueles casos de má-fé, que se aplica, né, à parte, estende-se à testemunha. Então, a testemunha, em tese, mentirosa, além de cometer crime, pode ser multada. E até uma curiosidade, que se multada for, me parece que essa testemunha teria interesse e poderia recorrer da sentença. Teria o recurso de um terceiro interessado, de um terceiro prejudicado. Mas para recorrer, essa testemunha tem que saber dos termos da sentença. Então, caberia ao juiz intimar as partes, mas também a testemunha, para que ela, se desejasse, pudesse utilizar o seu direito ao recurso. Bem, pessoal, então essas foram as colocações de hoje. Espero que tenha sido útil e sempre lembrando, estude e faça mais pelo seu cliente.